Já de volta aqui o Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo. Já imaginou não ter que se preocupar em lavar o uniforme do seu filho, preparar a comida, fazer o lanche para que ele leve para a escola e nem tomar a lição de casa, se certificar que ele tenha feito a lição? Ao invés disso, você pode tirar todo o tempo para brincar, oferecer carinho e se divertir com seu filho. Uma escola em São Paulo está oferecendo serviços extras como esses que eu acabei de falar aqui, além da educação pedagógica comum. São admitidas crianças a partir dos 4 meses e elas podem ficar na escola das 8 da manhã às 8 da noite. Mas se essa seria realmente uma medida eficiente, é o que a gente vai discutir agora nesse bloco, junto inclusive com a nossa convidada de hoje, a pedagoga Keila Veríssimo, que atua como professora em uma escola privada e também como transcritora de um aluno especial em uma escola municipal. Professora Keila, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Só antes da gente entrar de fato no assunto aqui dessa escola que oferece os serviços extras, o seu trabalho como transcritora, como é que funciona? Então, eu tenho um aluno deficiente visual na rede municipal aqui de Jacareí e ele está no 5º ano agora, né? Eu trabalhei com ele o ano passado, esse ano eu estou ausente um pouco porque eu tive um probleminha de saúde, ainda não retornei. Mas trabalhei com ele o ano passado inteiro e ele fica numa sala de aula regular, né? Ali ele tem todos os demais coleguinhas e eu fico ao lado dele, ele tem a sua máquina Braille e ele acompanha a aula normalmente. Eu vou apenas ditando para ele, né? Porque como ele não enxerga, então tudo que está na lousa eu dito e ele transcreve ele na máquina e depois eu passo para a tinta para a professora fazer as correções. É assim que funciona o nosso trabalho. Nossa, muito legal mesmo. Posso acrescentar uma coisa que Claro. vai ser muito interessante para o ouvinte da rádio? Sim, claro, para o ouvinte da rádio. Para o ouvinte da rádio, ele não está acostumado a ouvir a voz da Keila, mas está acostumado a ouvir a voz do marido dela, o Zé Carlos Veríssimo, que é locutor aqui da Rádio Novo Tempo, né? Então... Acho que quando eu falei Keila Veríssimo já despertou uma curiosidade aí dos nossos ouvintes. É o maridinho, né? Vai tá todo orgulhoso aí ouvindo a redação dessa semana. Agora, bom, eu descrevi aqui um pouco dessa escola, como ela tem funcionado e o que ela se propõe a oferecer. E realmente, a princípio, parece uma coisa muito bonita, né? Vamos ter mais tempo. O tempo que a criança vai estar em casa é um tempo de qualidade, vai ser para se divertir, vai ser para fazer coisas muito legais e tudo mais. Mas, gente, é isso que é uma família? É isso? Imagina, das 8 da manhã até as 8 da noite. Sobra o tempo da criança dormir. Então vai chegar em casa para dormir o quê? Tipo, é um semi-internato para uma criança de 4 meses, entendeu? Então, tipo, eu tava falando nos bastidores hoje na hora com o Hélio, é melhor não ter. Se é para você fazer isso, melhor não ter filho. Porque não sei, eu acho que o mundo não está precisando de mais pessoas, né? Não. Aí simplesmente para gerar uma outra vida? Pois é, porque quando você vai ter um filho, você escolhe ter um filho, né? E qualquer pessoa que escolhe ter um filho sabe das consequências de ter um filho. Eu vou ter que cuidar, eu vou ter que alimentar, eu vou ter que educar. Tá, e aí eu terceirizo tudo isso. A gente faz planos em todos os setores da nossa vida, né? Sim. Então, quando nós vamos ter o nosso filho, nós também temos que planejar, reorganizar a nossa vida, às vezes em função daquela criança que está ali. Que conceito de família ele está tendo? Exatamente, é um ser humano, né? Não é um cachorrinho que eu deixo lá no hotelzinho, que alguém vai lá e cuida, porque é a sensação mas que eu tenho... Mas mesmo o cachorrinho não dá para ser desse jeito, né? Ainda assim não dá para ser desse jeito. Agora, eu abro mão de viver todos os momentos com meu filho, eu abro mão de ensinar os meus princípios, os meus valores, para deixar uma outra pessoa que às vezes nem acredita no que eu acredito para o meu filho. Eu acho que é muito delicado isso, né? É bonito na teoria, mas da na criança prática... ele é desenvolvido nesses anos iniciais. Exatamente. E aí quem está fazendo isso por você? Né? É uma coisa a se pensar. A Leilane falou uma frase, né? Que eu já esqueci a frase que ela falou, mas me chamou muita atenção quando ela disse. Mas era muito boa. Era excelente. Se a gente puder voltar... Não, deixa pra lá. Mas é o seguinte, realmente a gente ter essa presença em todos os momentos, pais e filhos, eu acredito que seja fundamental, porque não é simplesmente essa criança precisa ser alimentada, essa criança precisa ter o uniforme lavado, essa criança... Não, quando você está no momento da refeição, está se estabelecendo ali um processo educacional, ou pelo menos deveria estar, né? A gente não deveria... Não estou querendo aqui ser uma pessoa extremista, mas não é toda refeição, de domingo a domingo, as 3 refeições do dia, que precisam ser feitas na frente da televisão, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga
que é super focada em alimentação saudável e tudo mais. Aliás, todo mundo conhece porque é a Teru, né? Ela foi educada desse jeito. Então, os pais diziam na hora do café da manhã, olha, vamos comer mamão, porque mamão tem isso, mamão tem aquilo. Olha, vamos comer o pão. Não, o pão integral, porque o pão integral é isso, o pão integral é aquilo. Então, de uma forma descontraída, de uma forma muito lúdica, né? Lúdica, os princípios de vida saudável foram passados para ela. E ela hoje passa para os 3 filhos. Então, isso vai ser terceirizado? Exatamente, a palavra é essa. Hoje em dia, a gente está vendo muito isso acontecer. Tem sido terceirizada a função da família. Então, assim, a escola ela tem recebido muitas funções que não são da escola. E, às vezes, o que é da escola tem sido deixado, né, meio de lado. Então, assim, até que ponto isso é válido? Até que ponto vale a pena você terceirizar tudo para a escola? E aí mudam os papéis, né? As coisas ficam trocadas. O pessoal do grupo de teatro que tem na igreja, eles fizeram uma encenação onde a mãe está sempre ocupada tal, e quem está cuidando da menina o tempo todo é a babá. Aí chega na formatura, aí a menina fala assim, eu quero agradecer de uma maneira especial alguém que me acompanhou a vida inteira, me deu suporte e tal, a babá. Então, aí a mãe deu uma murchadinha. A mãe deu uma murchadinha. Então, quer dizer, quem é que é a referência? Você está perdendo oportunidades que nunca mais vão voltar, entendeu? E o pior, Leite, é que você falou aí, né? Tem gente que não quer ter filho, mas acaba tendo e aí quer terceirizar o trabalho. Mas o pior é que não é só quem não quer ter, mas tem gente que se planeja para ter filhos e para ter filhos nessas condições. Eu quero ter, mas assim, há casos e casos, não estou aqui para julgar, né? Tem gente que, por exemplo, a opção que eu e minha esposa fizemos foi de que quando tivéssemos filhos, ela ia se dedicar a isso mais do que ao trabalho fora de casa. Que, na verdade, eu faço a parte mais fácil, que é trabalhar fora de casa. Ela fica em casa com a Mel e ela é esse suporte, esse amparo constante para a nossa filha. São momentos inesquecíveis para sua filha. Com certeza. Tanto para a mãe, né, como para a criança. Ficam marcados na infância da criança esses Vai ficar para sempre. E como vocês estão falando, sabe, essa ligação, sabe, essa coisa que ela tem, que a Mel, nossa filhinha, tem com ela, comigo, quando eu chego em casa, ela vem, larga tudo e vem correndo e me abraça e tal. Aí, e eu chego um pouco tarde em casa, mas eu saio de casa mais tarde também. Agora eu fico imaginando, deixar essa criança o dia inteiro aos cuidados de uma outra pessoa, aí você chega à noite, recebe o filho, um beijinho, tá, hora de ir para a cama. De manhã, a criança levanta e vai embora também, quer dizer, parece um trabalhador, né, que tem que bater ponto em algum lugar, mas o que mais me chama a atenção é que é isso, não são casos assim de que a pessoa, poxa, veio o filho que eu não estava esperando, não estava preparado, não, tem gente que se prepara para ter. E o preparo para ter inclui isso, a terceirização desde cedo. Até porque não deve ser barato pagar uma escola dessa, né? Lógico que não. Já não é fácil uma escola normal. Imagina uma escola para ficar 12 horas com seu filho. Uma coisa que me chocou bastante nessa notícia, que uma das mães, ela fala assim, eu nunca tive que fazer uma papinha de bebê para o meu filho. Até no final de semana eu comprava as comidas que a escola oferecia. Com orgulho. Gente, calma aí. Onde é que estão as coisas? Onde é que estão os valores? Tudo bem, a gente precisa trabalhar mais tempo, às vezes, porque é o mundo capitalista, a gente precisa conseguir mais dinheiro. Tá, mas sentir orgulho que você não teve o trabalho ou, né, a função ali de preparar uma comida para o seu filho, de dividir Parece um que momento. ter filho não é prazeroso, né, na vida desses pais. Parece que virou assim. mais uma tarefa diante de todas as coisas que a gente precisa desenvolver no dia a dia. É muito triste isso. E é interessante porque a escola, ela obviamente se preparou para, né, responder às críticas que viriam, e a escola diz que o projeto não é terceirizar carinho, não é terceirizar afeto, não é isso. São atividades técnicas. Então, por exemplo, uma vez por mês vai o cabeleireiro lá na escola e aí corta o cabelo de todas as crianças. Então, quando a criança vai para casa, o pai busca a criança, mas não busca só a criança, já busca os uniformes lavados, né? Já busca a roupa lavada. O pai pode... Aí ele vai optando pelo pacote que melhor lhe aprouver, né? Mas ele couber no bolso. Que couber no bolso. E ele pode levar comida congelada, porque aí chegou em casa, você não vai ter que cozinhar, você vai descongelar a comida e dar para o seu filho. Eles contratam os professores também, está lá na matéria, que eles contratam os professores, às vezes, para fazer funções, assim, de babá em casa, né? Para cuidar dos seus filhos. Então, quer dizer, mais um papel que está ficando para a escola e que eles estão, né, ficando de lado. O que eu acho que a gente até já ressaltou, mas vale a pena a gente bater nessa tecla, no meu entendimento,
todas essas tarefas, elas não são simplesmente tarefas técnicas, é isso que eu queria deixar claro. Nesse procedimento, existe o afeto, existe o carinho e existe a educação. O aprendizado da criança. Quer dizer, a criança nunca viu a mãe cozinhando. Tudo bem que eu não tenho que formar a minha filha para ser uma cozinheira, mas ela precisa saber, sabe, a educação da vida. Então, ela nunca viu a mãe cozinhando, nunca viu a mãe lavando uma roupa, nunca viu a mãe, sei lá, tirando um pozinho da casa, nunca viu a mãe fazendo carinho no cachorro, porque a criança está o tempo inteiro na escola. Nunca viu nada disso acontecer. Nunca participou desses momentos com a mãe, nunca participou desses momentos com a família, né? E diria mais, a gente está falando aqui, está focando na mãe, mas eu sei que a gente também eu conversei muito com ele nos bastidores hoje. Eu estava falando com ele o quanto que ele gosta de cozinhar. Com o menino também acontece isso. Se ele não vê o pai dele ajudando na casa, ajudando a cozinhar, ajudando a limpar a casa, ajudando a fazer atividades domésticas, de onde é que ele vai tirar a referência quando ele for adulto que ele deve ajudar a esposa dele, por exemplo, em casa? A referência dele vai ser, tenho que trabalhar até morrer para conseguir pagar uma escola assim para o meu filho, né? Para conseguir ter todo mundo em casa que faça todo esse processo para mim. E aí é que tá. Será que é isso? Não, né? Eu fiquei imaginando, mas os pais vão aproveitar os melhores momentos realmente, né? Aquele momentinho de contar a história antes do filho ir dormir, vão tirar férias juntos. Eu acho que o filho, quando tiver de férias, ele vai ter saudade da equipe da escola, porque é lá que ele desenvolveu um relacionamento, né? Ele vai falar assim, poxa, que hora que essa viagem com esses dois aqui vai chegar ao fim? Porque eu tô com saudade das pessoas que convivem comigo. Eles ficam sendo pessoas desconhecidas, né? Acabam sendo pessoas desconhecidas. Que referência que eles têm ali da família, que eles não passam tempo, que eles não dividem momentos juntos. Olha, é assim, impressionante. Um detalhe também que é o negócio da lição de casa. É importante, eu acho, né? Eu, por exemplo, aprendia muito com a minha mãe me ajudando a fazer as atividades que chegavam da escola para mim. Eu não posso dizer que foi um aprendizado de sucesso, porque eu sou péssimo em matemática, mas o meu pai que era mais da área de matemática, sim, minha mãe mais da área da língua portuguesa e tal. Então, eles me ajudavam muito. E isso cria um relacionamento. A gente já falou algumas vezes aqui no Redação, falando sobre crianças mal educadas, falando sobre o processo educacional do nosso país. Em alguns momentos a gente já separou muito bem aqui e todo mundo é bem unânime nessa opinião. Leilane pode discordar, porque não está aqui todos os dias. Né? Existe o papel da educação formal, a educação da escola, e existe o papel da educação que acontece em casa, que vai ser feito pelos pais e, na falta dos pais, alguém que tenha essa representatividade para a criança. Mas são papéis extremamente importantes, mas muito diferentes, né? É como você em algum momento aqui, né, professora, disse, não adianta a gente terceirizar para a escola. Uma coisa que não é da escola e, inclusive, o que é da escola fica meio de lado. Agora, eu ia até perguntar para Keila, uma vez que você é mãe, você é pedagoga, eu fico pensando assim, e até como é que forma o processo na cabeça da criança? Porque se a maior parte do tempo ela passa com a escola e tudo mais, e a referência de autoridade, vem da onde? Pois é. Tudo isso vai ficar a cargo da escola. Então, assim, até porque o pai, geralmente, ele vai ter pouco tempo com essa criança. Aí, nesse pouco tempo, ele vai corrigi-la? Muitas vezes, não. Ele vai querer passar a mão por cima de tudo que ela faz, porque é o momento que ele tem ali, né? E isso não pode acontecer. Isso porque ele vai ter até remorso de fazer algum tipo de correção, eu né? deixo meu filho lá o tempo inteiro, o dia inteiro, né? E tal. Então, esse momento que eu tenho com ele, eu vou brigar, eu vou bater? Não vou. Então, ele acaba deixando de fazer muitas coisas que ele deveria corrigir. Não falo bater, ser agressivo, né? Mas ser firme, como os pais precisam ser firmes. E, às vezes, ele vai deixar de fazer isso para suprir outras necessidades ali do tempo que ele não tem com aquela criança, né? E o Leite tocou nesse assunto, eu acho que tem uma questão também que é fundamental. O pai, enquanto figura masculina, tem um papel na formação da criança. A mãe, enquanto figura feminina, tem um papel diferente na formação do caráter dessa criança. Com certeza. E isso vai Ambos são ficar importantes. completamente diluído num processo, vamos chamar, terceirizado. Porque ele vai estar fora o tempo inteiro, né? Então, ele não vai estar ali dentro da casa, dentro daquele conceito de família, com seu pai e sua mãe tendo seus papéis, e ele ali vendo como que isso se organiza dentro de uma estrutura familiar.
Então, cada vez mais, ele está tendo menos convívio dentro dessa estrutura familiar e menos noção desses papéis. Qual é o papel do meu pai, qual é o papel da minha mãe, qual é o meu papel nessa relação familiar? Isso está se perdendo cada vez mais. Daí você pensa numa sociedade, né? Como que vai ser daqui 20 anos, quando essas crianças forem pensar em ter os seus próprios filhos? Como é que eles vão criar os filhos? E aí, pode ser que se gere outras gerações, né, consequências em cadeia. Meus pais me criaram assim, então eu também vou criar. E aí, cada vez mais, não sendo utópica, né, mas cada vez mais, as famílias vão se amar menos, vão se relacionar menos, e os laços vão ser criados com outras pessoas. E aí, o conceito de família fica meio perdido, eu acho, no meio da história, porque são consequências, né? Eu fui criado assim, talvez eu também crie meus filhos e assim por diante. Isso gera frustração, gera ansiedade, gera muitas tendências ruins nessas crianças. Então, eles vão se tornando adultos com vários tipos de problemas, porque essa afetividade da família não teve. Então, fica uma lacuna ali. Fica um vazio. Você tá falando. Sim. Porque qual é a consequência de não ter o pai e a mãe por perto como uma referência do ponto de vista de formação psicológica lá na frente? Você saberia dizer, assim, meio de cabeça, possíveis consequências? Então, ele pode ser um aluno, uma criança, um adulto, né? Muito frustrado, ele pode ter muitas dificuldades nas relações sociais mesmo dele e na sua construção como pessoa, como indivíduo, na sua construção familiar. Tudo isso vai gerar consequências nisso nele, nesse crescimento, nesse desenvolvimento dele futuro. Então, assim, muitas vezes algumas crianças chegam na escola revoltadas ou brigam muito com os coleguinhas. Alguns se isolam, alguns têm tendências suicidas por conta dessa falta desse convívio, que é muito importante. São os laços afetivos que vão desde da criança pequena, né, até a adolescência. Esses laços eles são muito importantes. E eles são construídos, é claro que a escola tem a sua função, lógico, né? Mas eles são construídos dentro da base familiar. E, infelizmente, com essa desestrutura que vem acontecendo, isso vai gerando consequências muito complicadas para o futuro dessas crianças, infelizmente. Olha, gente, dá trabalho mesmo ter filho, pelo que parece. Eu não tenho em casa, mas parece que dá trabalho. Educar dá trabalho. Dá trabalho, Hélio? Não é fácil, não, mas é muito bom. É o que a melhor todos missão, dizem. né? E vocês não estão mentindo, né? Não, eu tô falando... Bom, eu tô morrendo de saudade do meu. Se tiverem, na hora que eu tiver o meu, eu vou reclamar com vocês. O meu tá com 17, posso mandar um beijo? Pode. Meu filho tá com 17 anos, tá lá no Espírito Santo, morando com a minha mãe agora, fazendo faculdade de economia, faculdade federal, meu príncipe, gente. E assim, Ele ficou com vergonha agora. Com certeza, adolescente. Fala o nome dele pros colegas saberem. Gabriel Veríssimo. Entregou, não teve jeito. E assim, eu falo que eu trabalhava, quando eu ganhei, ele trabalhava o dia inteiro. E eu saí do serviço, eu fui mandada embora, saí do serviço. Eu fiquei tão contente, tão feliz, que era tudo que eu queria, porque eu queria esse momento com ele. E, assim, é muito bom. Vale muito a pena você passar esse momento com seu filho, porque você vai ver o primeiro sorriso, o primeiro passo, o primeiro, sabe, tudo, assim. É muito bom, vale muito a pena. Vale Legal. muito a pena. Professora, muito obrigado pela presença mais uma vez. Gente. Volte mais vezes, tá? Com certeza, só convidar que a gente vai. Bom, e vamos lá para a nossa última notícia. Uma sobrevivente do Holocausto, de 88 anos, realizou o sonho de se formar no ensino médio. Esther Began oficializou a conquista com uma cerimônia em Minnesota, nos Estados Unidos. Ela conta que depois de sofrer com a perseguição nazista e se separar da família, ela teve que mudar de país e não conseguiu concluir os estudos. Sabendo disso, a escola em que uma das netas da Esther trabalha decidiu realizar o sonho da dona Esther. Na cerimônia, ela entrou feliz, vestida de beca e chapéu, na presença da família e dos colegas. Nunca é tarde para realizar um sonho, né? Legal, muito bonito. bom. Gente, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, professora. E Leilane, muito obrigado por ter feito parte aqui. Um prazer, obrigado pelo convite. Tanto tempo nos dirigindo, hoje aqui no sofá. Pois é, uma realidade diferente, mas foi muito bom. Obrigada. Muito obrigado. A gente fica por aqui, então. Voltamos na semana que vem com mais um Redação Novo Tempo. Até lá. Tchau, tchau.